Lélia, muito obrigado aí pelas palavras também, pelas boas-vindas. Achei interessante a tua expectativa, né? Pensar que é um tema que te causa, né? Esse encontro com você mesma, né? Que você se vê interessada em falar desse tema. E interessante, quando eu comecei a conversar com o Jorge, a gente falou sobre, né, a transmissão na psicanálise, né? A transmissão transgeracional na psicanálise. E se bem é um tema um pouco ambíguo, né? Eu falei, bom, nós estamos falando de transmissão da psicanálise em gerações, né? Nas gerações, ou nós estamos falando de um conceito um pouco mais amplo, e ele acabou esclarecendo. E aí trouxe todos os desafios consequentes, né? Que é falar sobre esse tema, principalmente num viés que amplia tantas abordagens, tantas escolas, né, pensando aí nas escolas psicanalíticas, mas que eu vou acabar trazendo, vocês vão observar, que eu vou acabar voltando muito para a minha perspectiva, né, para esse trabalho que eu já desenvolvo, muito mais como psicanalista freudiano, e pautado nessa visão freudiana da psicanálise. Sempre que eu ouço Lacan, sempre que eu estudo outros teóricos, eu sempre consigo ler em Lacan Freud, né? Eu sempre vejo que de alguma forma ou de outra ele está sempre prestando reverência a Freud, ele sempre fala daquilo que já foi dito, né? E faz parte do processo de teorização, né? Você traz novas palavras, tenta ampliar alguns conhecimentos, revisar alguns conceitos. E aí vamos, né? Eu vou fazer um caminho quase que inverso, né? Vamos pegar quase que uma conceituação primeiro, né? Do que é essa transmissão transgeracional. Eu trouxe aí para a gente, né? Primeiro refere-se à cadeia de transmissão de significados, que é legada de geração em geração e pode incluir, né, ideias, mitos, modelos de identificação e aquilo que foi dito, mas também aquilo que foi silenciado. Então a gente tem algumas visões, né, um pouco mais simplificadas, se eu puder traduzir dessa forma, que fala um pouco sobre o que é esse transgeracional. Por outro lado, eles acabam trazendo algumas explicações que dão a entender, né? E aí depois a gente acaba entrando aí um pouco nas escolas, nos teóricos, que a gente poderia falar quase que em duas divisões. Por um lado, a intergeracional, aquela transmitida, né, muito mais próxima ali do núcleo familiar, dos pais para os filhos, e essa transgeracional em que esse material psíquico ele é praticamente uma herança genealógica inconsciente, tá? Então, eu acho que a partir daí nós temos quase que um ponto de partida para pensar, né? Como é isso, essa ideia da transmissão transgeracional, né? E vamos pôr a palavra psicanálise como, né, o nosso barco, né? Estamos na psicanálise, estamos falando de um entendimento psicanalítico e nós queremos entender como é que funciona essa transmissão, né? Essa transmissão que passa muitas vezes pelo social, pelo cultural, pela própria mitologia, que a gente, ao estudar psicanálise, a gente aprende muito isso, né? O quanto a gente aprende com a mitologia, né? Então, o quanto a história, a mitologia, esses ditados, tudo isso, como que isso vai construindo e simbolizando, né? Praticamente a nossa relação com o mundo e a nossa própria relação também em relação a nós mesmos, né? Como que nós percebemos esse mundo. Então, claro que ao olhar para esse primeiro contexto do transgeracional, eu falei, bom, o intergeracional é algo um pouco mais próximo, né? Então a gente está falando ali dos pais, nós estamos falando dessas figuras parentais, o quanto que nós carregamos com a gente essa voz parental, né? A gente sai de casa, cresce, né? Cria a nossa própria família, mas parece que, como dizem alguns analisandos,
essa voz materna, essa voz paterna parece que acompanha, né? Vai junto, né? Eu tenho um caso clínico bem interessante de uma analisando que ela comenta que quando ela era mais nova, que a mãe obrigava ela com bastante frequência a esses cuidados com a casa, né? Assim, arrumar a casa, manter a casa limpa. Ela não era entre as irmãs, né? Entre os irmãos ali a mais velha, mas era uma das que sofria um pouco mais com as exigências, as imposições ali dessa figura materna. Ela cresce, né, com essa ideia de que ela tem essa obrigação, esse cuidado com a família, e ainda carrega nessa estrutura psíquica uma mensagem do pai. O pai ensinava ela a ler jornais, né? Só que não era qualquer matéria, eram as matérias, quase que essas matérias ligadas às questões econômicas e que envolve trabalho, dinheiro, porque ele dizia que ela tinha que se preparar para poder sustentar a família, que ela precisava se preparar para esse futuro. E ela acaba perdendo o pai quando ela estava ali entre os 9 e 10 anos de idade. Então, imagina a situação, né? E ela fala, ok, eu perdi meu pai, foi muito difícil, mas o meu pai me deixou uma responsabilidade muito grande, porque ele deixou incutido na minha mente que eu tenho a obrigação de cuidar da minha família, de sustentar a minha família. Então, o relato dela é que a vida dela inteira foi trabalhar para ajudar a família. A vida dela inteira foi trabalhar para sustentar a família. Não é que a família pedia, mas de alguma forma essa voz parental permaneceu na cabeça dela. Ela diz que naquela época e ainda hoje, quando ela lembra do pai, ela sente raiva, porque ela fala, olha o que ele me deixou. Ele não podia ter feito isso comigo. E quando ela lembra, interessante isso, quando ela lembra da figura materna, ela não lembra com aquela saudade. É mãe, ela fala, eu amo, é minha mãe, mas não é que eu morro de saudade. Minha mãe morreu, meu pai morreu, mas né, eu lido bem com isso. Às vezes ela até se questiona se ela não estaria lidando com uma falta ali de sentimento, de afetos. Né? Eu acho que ainda é muito prematuro qualquer conclusão nesse caso, mas algo que se repete é que se ela estiver em casa e a casa estiver suja por qualquer motivo, ela sente que vai aparecer alguém e que alguém vai brigar com ela para que ela arrume casa. Mas ela não tem vontade de arrumar casa. Então ela vive num conflito permanente, porque ela não tem vontade, mas ela vive sob a ameaça de que em algum momento alguém vai ameaçá-la para que ela arrume a casa, de que alguém vai cobrar dela. Isso para vocês perceberem um pouco como que essa transmissão intergeracional ela é possível a gente perceber de forma clara, né? Essa voz paterna, né? Essas projeções narcísicas que os pais colocam nos filhos, né? Esses ideais que os pais tentam compensar na figura dos filhos. Ah, eu não estudei, então você tem que estudar. Eu não fiz tal coisa, então você tem que fazer. Né? Essas compensações que os pais encontram é algo que é um pouco mais palpável para nós, pensando na clínica psicanalítica. Quando a gente pensa no contexto transgeracional, nós falamos sobre muitas coisas que às vezes não foram ditas, né? Coisas que foram sentidas, vivenciadas, né? Mas que estão ali, parece que estão vivendo quase que esse percurso, né? Fala dessa quase de uma herança genealógica e claro que assim eu sempre vou colocar algumas ressalvas, né, em relação a essas heranças, até porque não tenho uma perspectiva de acreditar muito nessa questão do coletivo, mas eu tenho sim uma percepção sobre o social, né? O cultural. É fato que quando nós nascemos, né,
A nossa cultura já está posta, né? A forma de vida em sociedade, a própria linguagem, os símbolos linguísticos, eles já existem anterior a nós. Então, quando nós, né, passamos a nos relacionar com esse mundo, que a gente lida com as nossas exigências pulsionais internas, com o nosso inconsciente, com as pulsões pulsionais, e ao mesmo tempo a gente lida também com essas figuras parentais, né, o pai, a mãe, todos aqueles que ocupam como substituto dessas figuras, professores, líderes religiosos, líderes políticos, enfim. Mas a gente também lida com a realidade do mundo, né? Essa imposição que o mundo representa para nós. Então a gente está o tempo todo lidando com diferentes exigências, né? Tanto na esfera do inconsciente, né? Com as nossas próprias demandas e a busca das nossas satisfações, da realização dessas pulsões que aparecem, mas, por outro lado, nós também estamos lidando com esse mundo. E a partir desse mundo, a gente também vai, de alguma forma, se constituindo. Então, eu acredito que é um tema muito interessante, riquíssimo, nos permite elaborar muitas reflexões aqui, associar, como eu disse, livremente sobre o tema. E o Jorge, ele compartilhou um artigo comigo que eu não sei se todos tiveram acesso ao mesmo artigo, que chama Transmissão Psíquica entre Gerações, né? Praticamente uma revisão da literatura. Quem não leu, tiver a oportunidade depois, recomendo pedir o Jorge para poder compartilhar com todos. É um pouco complexo, né? É uma revisão muito vasta, mas é uma leitura muito válida para nós. Né? E o que eu proponho nesse nosso encontro hoje é a gente tentar fazer quase que uma releitura disso, né? Trazendo isso para que isso seja um pouco mais acessível à nossa compreensão, né? Inclusive também à própria prática clínica. Então, eu vejo ali uma frase interessante, fala da seguinte forma, né? Vamos falar, na vertente psicanalítica lacaniana, privilegiaram na transmissão psíquica geracional o simbólico, a cadeia significante, o inconsciente e especialmente a relação mãe-bebê, ou os pais, cuidadores e o bebê, e no espaço intersubjetivo. Entretanto, o não dito, o não simbolizado, também se constitui em um lugar comum da transmissão geracional nas relações familiares, seja no espaço transsubjetivo ou no intersubjetivo, e a sua repetição perpassa todas as correntes, contribuindo com diferentes construtos. Uma primeira leitura, né? Olha que a gente está quase que num momento de revisão desse artigo. Eu posso pincelar da seguinte forma: nós estamos falando aí, né, do simbólico, da cadeia de significantes, da própria linguagem, que é o que nós trabalhamos dentro da clínica psicanalítica, né? Como é que nós vivemos ou como é que nós atuamos como psicanalistas? É através do processo de interpretação. Como é que se dá a nossa interpretação? Eu sou capaz de interpretar microexpressões, eu sou capaz de interpretar gestos, né? Essa linguagem não verbal? É claro que eu sou, mas o nosso principal método, instrumento de trabalho, ainda é o processo da livre associação, ou seja, da própria linguagem. Como o sujeito ele verbaliza, como ele dá voz, como ele significa aquilo que ele está vivendo ou aquilo que ele vivenciou, né? É claro que a gente começa a perpassar nesse tema muito essa noção de espaços intersubjetivo, intrasubjetivo, e vão aparecer vários espaços, né? Mas a verdade é que, independente desses espaços, algo que permanece para mim me traz uma visão muito da perspectiva winnicottiana, né? Assim, essa questão do ambiente. Como é que o ambiente ele também nos influencia?
né? Como que nós somos influenciados pelo ambiente. O ambiente familiar, o ambiente do trabalho, o ambiente social, o ambiente escolar. Então, como que esses diferentes ambientes, mesmo esses ambientes que não são necessariamente ambientes físicos, são ambientes simbólicos, né, que nós criamos, inclusive que podem fazer parte do nosso próprio processo de fantasia, de construções de delírios, né, mas como que esses ambientes eles influenciam também nesse processo da transmissão transgeracional. Bom, então, para poder começar a dar lugar a essa conceituação, né, ou seja, corroborar essas ideias, eu preparei quase que um esquema para nós, para que a gente possa ir pincelando, né, os conceitos chaves que aparecem e que a gente possa, a partir desses conceitos, começar a entender como que eles vão se relacionando. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, primeiramente aqui,